tudo bem? Olha o presente que eu trouxe pra você. Pra mim? Pra você. Mas esse não é o lugar onde você toma as suas decisões? Exatamente. Meu Deus, meu pai. Deixa eu limpar aqui. Então eu posso sentar aqui e agora você sabe que as decisões vão ser minhas, né? Claro, aqui, ó. Todo seu. Então tá bom, você tá dizendo eu vou sentar. Pode sentar. Nossa, que honra. As Muito suas obrigado. Suas decisões são as melhores. Então tá bom. Peraí, ó. Tá me ligando aqui, ó. Atende. Alô? Oi, amiga, tudo bem com você? Ir pro shopping? Claro, vamos sim. Não. Não? Não vamos pro... Vamos sim pro shopping, né? Então, só me liga mais tarde que eu vou resolver uma coisa aqui, mas a gente vai. O que foi que aconteceu, Laura? É que... eu achei que não tinha problema. Mas você não falou que se eu sentasse aqui as decisões seriam minhas? Sim, claro, não, pode sentar. Só foi um equívoco meu. Pode sentar, fica à vontade. Então tá bom, então eu posso tomar as decisões, né? Pode, claro. Que pode. Então tá certo. Ó, então eu quero aproveitar que eu já queria conversar com você e é sobre o seu temperamento. Eu tenho percebido que você tem ficado muito ansiosa. Ansiosa? Por muitas coisas. Olha, eu preciso realmente conversar com você sobre isso, porque agora que eu... Não. O que tá vendo, Laura? Não era pra mim tomar as decisões? O que tá acontecendo? Não, é porque é muito difícil. Laura, eu sei que é difícil, mas você disse que eu tomaria as decisões. Você me deu esse poder, então... Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, Laura. Não, pode, pega. Laura, eu não posso pegar, você tem que me dar ele. Não, mas eu tô te dando, pega, Não, pode. Laura, não pode ser assim, você precisa tomar uma decisão. Mas eu não consigo. Então você já tomou a sua decisão. Vamos compartilhar um pouco sobre o teatro no departamento infantil, ok? Então, eu vou chamar aqui Liven, ele vai estar nos ajudando. Podemos ir para aqui para trás? Posso apresentar? Então, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Liven, como ele falou, né? Eu lidero o Teatro dos Adolescentes da Igreja Sede, né? O departamento de 15 a 18 anos. Já estou trabalhando com teatro, né? Cristão já faz um bom tempo. E hoje a gente teve essa maravilhosa oportunidade de estar aqui com vocês compartilhando um pouco, né? Sobre essa experiência e sobre aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, né? Para servir, né? As crianças e servir a nós mesmos e a quem precisar, né, ser alcançado por Deus. Então, hoje a gente vai compartilhar algumas coisas bem interessantes e fica ligado. Ok. Então, gente, nós estávamos começando, fizemos essa pequena peça de teatro aqui na frente, só para a gente ficar um pouco mais relaxado e poder compartilhar mais, amém? Então, essa palavra, o teatro, ela dá uma conotação de... Como é que eu posso dizer, Liven? De encenação, atuação. Né? Isso. É o exagero, né, do cotidiano. Isso. Nós usamos para exagerar algumas coisas que acontecem no cotidiano, né? Nosso ou historicamente mesmo, né? A Bíblia diz, apesar dela não falar sobre o teatro em si, mas Jesus falou algo interessante lá em Mateus 6:5. Sabe, se você puder ir lá, acompanhar, né, na leitura, ele não está falando a respeito do teatro ou do serviço do teatro, do ator, mas ele está falando a respeito dos fariseus, né, daqueles homens que estavam se comportando como atores. E ele fala, a palavra ator que ele usa lá é hipócrita, né, que dá uma conotação de ator. Ok? Então ele vai dizer, olha, quando for orar ao Pai, não seja como os atores que ficam de pé, né? Na expectativa que pessoas vejam eles na praça, né? E dizendo, Jesus disse que ele, por estarem assim, eles já teriam recebido o seu galardão. E isso, Liven, eu estava vendo que nós podemos aproveitar essa ferramenta teatro, não dessa forma que eles estavam atuando lá, né? Sim, que aqueles homens estavam atuando, aqueles fariseus estavam atuando, de uma forma de tentar passar ser uma pessoa a qual eles não eram, não foram chamados. Ok? Nós vamos estar falando um pouco mais disso mais na frente, mas eu queria te deixar um pouco mais à vontade para que você possa fluir nisso aí e possa nos ajudar, né? Lembrando que esse treinamento é direcionado para os professores do departamento infantil, ok?
Show. Então, o treinamento ele tem como intuito principal, né, de ensinar o professor ou apresentar ao professor uma ferramenta, né, que ele possa usar no seu ensino, nas suas aulas. E o teatro é realmente uma ferramenta muito poderosa. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre de onde vem, né, o teatro, a parte histórica. Né? Ele vai surgir lá na Grécia, no século 6 a.C. Ele surge como uma forma de festividade. E ele surge nesse momento na Grécia da forma que nós conhecemos hoje. Porém, o seu surgimento se dá muito antes disso. Antigamente os povos eles usavam imitações, eles usavam encenações, falas, danças, desenhos, músicas, né? Tudo para se comunicar com os outros povos. Então, assim, o teatro é uma poderosa forma de comunicação e é por isso que ele é uma ferramenta tão essencial, né, no cumprimento ou na anunciação do Evangelho. Eu gostaria de a gente começar apresentando os 3 pontos nos quais nós vamos nos deter hoje para apresentar um pouco sobre o que é a ferramenta do teatro. Esse treinamento ele tem o intuito mesmo de mostrar ao professor, né, como ele pode ser tão efetivo e tão eficaz no seu ensino. E é exatamente isso que o teatro ele vai fazer. Ele vai tornar o ensino, como meu pai falou, a questão do exagero, ou seja, potencializar o ensino do professor. Nós vamos falar sobre 3 pontos e o primeiro deles é conhecendo o seu público. Né? O que é isso? Nós entendemos que existem vários tipos de públicos e para cada público existe uma forma melhor de apresentar uma mensagem. Nesse momento, nós estamos falando sobre crianças de 1 até 12 anos, ou de 0 até 12 anos, e nós vamos começar a entender que para cada público existe uma forma diferente de apresentar a mensagem. Existem pessoas que aprendem de formas diferentes, né? Existem pessoas que aprendem mais ouvindo, existem pessoas que aprendem mais vendo ou fazendo. Então, para cada pessoa existe uma forma específica de aprender. E nós estávamos pensando e pesquisando, né, como cada criança ela aprende. E cada criança aprende de uma forma diferente, porque é importante que o professor entenda que cada criança é um universo único. E nós precisamos conhecer esse universo para que nós possamos entrar nesse universo e causar de alguma forma uma transformação nessas crianças. Olha, crianças de 1 a 2 anos, eles estão num período mais sensorial motor. A ciência chama assim, né? Então eles aprendem como? Vendo, ouvindo, sentindo. É onde eles estão desenvolvendo mesmo essas habilidades sensoriais, né? Do tato, os sentidos, entende? O paladar, o toque, a visão, a audição, eles estão desenvolvendo isso. Então, a percepção deles está mais nisso. Eles não têm um entendimento ou uma capacidade de compreensão muito grande. Entende? E é isso que nós precisamos entender, que cada criança ela tem uma capacidade de compreensão e uma capacidade cognitiva diferente. Então, nós não podemos aplicar o mesmo tipo de ensino para uma grande faixa etária de idades diferentes, porque vai haver uma diminuição na eficácia desse ensino em uma dessas áreas, entende? Por exemplo, crianças de 2 até 7 anos já aprendem de forma diferente, porque elas estão numa fase mais cognitiva, né? A fase do imaginativo, onde a sua mente ela já está começando a trabalhar de uma forma diferente. Elas já começam a perceber muitas coisas e imaginar coisas daquilo que elas veem, ouvem ou sentem, entende? Então, quando a sua aula vai ser dirigida para crianças dentro dessa faixa etária, de 2 a 7 anos, é interessante que você trabalhe de uma forma que alimente ou que coloque a imaginação dessas crianças para funcionar. E para isso a gente usa inúmeras ferramentas e materiais, né? O teatro ele te dá essa possibilidade. Ele vai falar um pouco sobre, né, essas ferramentas, né? Como nós podemos trabalhar com inúmeros tipos de ferramentas para alcançar cada uma dessas faixas etárias. Mas antes eu queria falar também sobre as crianças de 7 a 12 anos. Nós entendemos que aqui na nossa sede nós trabalhamos com criança até 11, mas em outras igrejas essa faixa etária vai até 12 e elas são alcançadas da mesma forma. Como? Porque essas crianças agora elas já entram na capacidade de
pensar, sabe? A capacidade de imaginar dela já é bem mais aguçada. Então, elas não vão simplesmente agora imaginar coisas soltas, mas elas já começam a unir as palavras com o pensamento, elas já começam a construir ideias daquilo que elas pensam. Então, a mensagem para esse tipo de idade ou essa faixa etária, ela pode ser um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais firme, né? Mais com mais palavra, menos imaginação, com coisas mais ditas, né? Eu aconselharia para essa idade, por exemplo, músicas. Músicas é uma ótima ferramenta para esse tipo de idade, porque atrai, né? Porque faz as crianças pensarem, porque coloca elas para participar, entende? Eu queria que meu pai falasse um pouco sobre uma forma da gente chegar até as crianças, né? Como um quebra-gelo. Ok. Então, Olivia, é interessante que quando eu chego numa sala de aula e a gente percebe que existe algumas crianças que são um pouco diferentes da outra, né? Você percebe que umas são mais tímidas, outras são mais elétricas, outras são mais agitadas, né? Outras, as pessoas costumam chamá-las de crianças que são hiperativas, Sim. né? Então, eu preciso alcançar o meu público. Eu tenho ali vários tipos de criança, não, um tipo só de criança, mas com vários mundos, né? Com vários universos, como você falou. E eu preciso trazer todos para perto, Sim. porque eu preciso ensinar algo. Eu vou precisar transmitir algo. Então, para mim transmitir, eu tenho que saber quem é que está me escutando. Quem são aqueles que são os receptores da mensagem. Eu, como locutor, para mim ter uma boa abrangência, né, no que eu vou estar ensinando, para mim ter um resultado significativo, eu tenho que conhecer o meu público. Então, eu começo com um quebra-gelo e que eu acho divertido demais, porque aí eu vou perceber quem são as crianças, como são os seus comportamentos, né? Aonde elas podem imaginar, aonde eu posso, num nível, alcançá-las. Então, eu queria que você me ajudasse a fazer assim. Eu vou fazer para vocês aprenderem, assim, é uma forma dinâmica a qual eu uso para entender essas crianças e para também preencher a sala, né? Ok? Então, eu vou pedir para vocês esticar as mãos assim. Isso, né? Agora eu vou pedir, Liven, e eu faço isso com as crianças, repito, né? Pedir para que elas imitem, né? E girem suas mãos para baixo. Isso, os polegares para baixo. E aí eu peço para que elas também cruzem as mãos assim. E depois fechem. E eu percebo já daí, Liven, que eu vejo que tem muitas crianças já participando. Então, elas gostam disso. Eu estou trazendo elas para o universo, para a minha aula. Então, eu peço para ela, mexe só os dedos midinhos. Então, eu estou estimulando o setor físico dela, né? Estou estimulando ela a participar com o seu corpo físico, ok? Então, ela não fica somente mais sentada na cadeira, ela já está trabalhando. E eu peço, mexe só o dedinho midinho. Aí depois só os polegares. Dedo midinho novamente. Aí eu digo, olha, cara, procura uma criança e diz, olha, você está mexendo nos outros dedos, só é o que eu pedi para você mexer, tá certo? E aí volto e digo, ó, só os polegares, só os midinhos. E agora, Lívia, eu quero que você faça isso, sem soltar o pulso. Gire. Olha, você não está conseguindo, Lívia. Então, esse momento, Lívia, pode soltar. Esse momento eu uso para ir lá na cadeira e aí eu converso com uma criança, certo? Converso com outra. Sim. Mas por que você não conseguiu? Ela disse, não sei, tio. O senhor tem um braço elástico, o senhor é diferente. Não, cara, você tem como conseguir. E depois eu vou ali e torno a fazer com ela, explicando a brincadeira, como é feito. Nesse movimento, né, de sala, eu já consigo prender a atenção de todas elas. Elas imaginam que eu sou uma pessoa legal, que tudo que vier de mim, a partir desse momento, vai ser algo bom. Então, eu crio nela uma expectativa para receber. Né? Eu ativo elas para elas receber a mensagem que eu quero passar novamente, a seguir para elas. Ok? Então, cada público é diferente. Lógico que quando são com os pequenininhos, eu uso de outra ferramenta, né? De outro quebra-gelo. São maiores, eu uso de outro. E elas curtem mesmo. Então, quando eu entro na sala de aula, Lívia, eu tento ser um personagem ao qual eu tento e quero transmitir a palavra, a verdade. Isso é um tipo de personagem.
Isso. Então eu uso isso muito e, cara, dá muito certo, né? viu? E é interessante porque nessa simples brincadeira, né, por assim dizer, nesse momento de início, você já consegue perceber aquelas crianças que são mais participativas, né, as quais você vai conseguir contar durante a aula, de chamar para participar de alguma coisa. Você percebe aquelas que são mais tímidas, que nem participam tanto, então você já começa a conhecer que tipo de público você tem ali, como é a melhor forma de trabalhar, né? Você sabe que aquelas que são mais extrovertidas, você vai ter mais acesso, e aquelas que são mais tímidas, você vai ter que trabalhar um pouco mais devagar com elas até conseguir encontrar nela um lugar onde ela se sinta confortável para participar da aula. Isso é muito interessante mesmo para os professores, vocês que estão assistindo a gente, entender que não é o que é feito, mas você perceber que você precisa criar uma maneira, uma estratégia para atrair o seu público para aquilo que você quer ensinar, né? Porque eu entendo, como o senhor bem falou, que você já torna aquele lugar um lugar onde elas sentem, né, atraídas a prestarem atenção naquela aula, porque elas começam a perceber, olha, esse professor ele tem alguma coisa diferente para mostrar para a gente. Então vamos prestar atenção, porque ele vai fazer alguma coisa aí que eu não estou esperando. Isso é muito bom. Esse é um dos primeiros pontos, né, que a gente queria falar um pouco com vocês, que é conhecendo o seu público. Porque é muito importante você entender sobre para quem você está falando, o que você está falando, entende? Uma outra coisa muito interessante que nós pensamos em apresentar para vocês hoje é a questão do que o teatro, que tipo de transformação o teatro ele pode causar no professor, sabe? Porque uma coisa muito interessante que eu acho no teatro, depois de tantos anos de experiência, é que quando você faz teatro, né, quando você apresenta teatro para outras pessoas, né, quando você alcança outras pessoas com o teatro, você está sendo alcançado ao mesmo tempo. Porque na preparação você é alcançado, né? Nos ensaios a gente está lá envolvido, está lá buscando fazer da forma mais excelente e nisso você vai sendo treinado na excelência, né, na unidade. O teatro ele realmente nos puxa muito para esse lugar de unidade porque nós trabalhamos em equipe. Então, quem está nos bastidores, quanto quem está no palco, o pessoal do som, da iluminação, então nós trabalhamos juntos, né? Isso traz muito para a unidade. Hoje, eu liderando o teatro da 15 a 18, né, o Teatro Submersos, o nosso maior lema, né, que é coluna dentro do nosso departamento, é a palavra família. Porque o teatro mesmo, ele traz para esse lugar de unidade. E é por isso que o teatro é tão interessante de ser usado dentro do departamento infantil, porque ele vai unir não só o professor com as crianças, mas também os professores em si. Por exemplo, às vezes a gente, geralmente anualmente, nós temos o evento que é a EBF, né, a Escola Bíblica de Férias, e nós vemos realmente não só uma comoção, mas um grande envolvimento dos professores, dos adolescentes, para desenvolver essa ação, desenvolver essa conferência voltada para crianças, né? E nós vemos mesmo eles se unindo a fazer coisas que eles nem sabiam fazer, mas por causa da necessidade eles se esforçam a aprender. Então o teatro mesmo ele tem muito essa capacidade de envolver e unir as equipes, né? Uma outra capacidade que ele tem muito forte é a capacidade de influência, né? Eu queria falar que nós vemos muito hoje em dia filmes, novelas, séries, enfim, que tem uma capacidade de influenciar muito. E não digo somente jovens, adolescentes, adultos, mas crianças também, né? Os desenhos por aí. Quem nunca passou uma tarde com seu filho ou seu sobrinho e passou a tarde toda escutando Galinha Pintadinha e quando estava no final da noite você começava a cantar do nada aquela música. Então o teatro ele tem sim, né, essa capacidade de influência muito grande. Então, e isso é um lema da nossa igreja para esses dias, né? É a nossa visão para esses dias: crescimento, influência, unidade. E o teatro ele junta todas essas coisas, né, num só pacote e coloca em atuação. Por isso que o teatro é muito interessante. E falando um pouco sobre essa questão da transformação que o teatro causa no professor, é interessante entender e Jefferson vai começar falando um pouco mais. Eu vou chamar ele de tio Jefferson, porque vocês vão conhecê-lo assim na atuação, certo? Eu gostaria que ele falasse um pouco sobre essa questão do que o teatro ele causa no professor, né? Fica à vontade. Ok, Lívia. Eu sempre fui muito tímido, né? Sempre fui muito tímido. E eu me perguntava o que eu poderia fazer para o Senhor dentro dessa esfera, né, desse trabalho com criança, mas eu sei que envolveria uma presença. Eu precisava estar lá na frente das crianças. Então eu comecei a trabalhar isso
procurando pesquisar a respeito de atores, né, de como eu poderia atuar dentro da sala de aula, visando sempre com o objetivo de passar a mensagem. Então, eu, assistindo um filme uma vez, eu vi aquele... Na verdade, não era um filme, era o Circo de Solé. E eu vi um apresentador que me chamou muita atenção. Ele não fazia muitas coisas, não fazia aquelas paradas lá, né, malabarismo, nem pulava, nem andava na corda. Simplesmente ele atuava ali com o público, né, trazendo o público para o espetáculo. E eu achei aquilo massa, porque ele não era o ator principal, nem era o cara que fazia mais coisas ali no circo. Ele simplesmente atraiu o público para aquele espetáculo, para aquela situação. Sim. Né? Ele convidava um no picadeiro, chamava um no palco, chamava outro que estava sentado ali e fazia aquela performance a ponto de todo mundo prestar atenção e entender o contexto daquela atuação, né? E eu disse, cara, eu quero ser um personagem assim, que traga, né, as crianças para algo que é a palavra. Sim. Então, eu uso hoje dessa ferramenta ator de teatro, não somente para ser, mas também para trazer, sabe? E isso tem me ajudado bastante. Tem me ajudado na minha vida pessoal. Eu tenho conseguido me sociabilizar mais com as pessoas. Eu tenho a oportunidade de conversar mais. Eu sou mais solto, mais livre. Lógico que ainda tem uma timidez. Mas, sabe, eu não deixo que essa timidez me faça voltar para trás, porque existe um objetivo, existe uma causa. Eu preciso transmitir a palavra. E como eu estava falando com Sarinha, né, não tem como uma pessoa ser tímido, né, no reino de Deus. Não, até ele diz que não é bom, né? Ele diz que é para a gente ser intrépido, né, perseverante e não ser tímido. Sim. Então, existe uma graça, existe um favor de Deus para que a gente não fique nessa timidez. E graças a Deus por essa ferramenta teatro, de uma forma boa, benéfica, né, pacífica, a qual nós podemos usar e podemos nos transformar como pessoa. E o Senhor vai poder nos usar dessa maneira. Então, o professor, não é que ele precise, na verdade, nós precisamos do Senhor. Né? Nós precisamos do Senhor. Mas essa ferramenta do teatro vai ajudar muito. Né? Vai ajudar muito na sua forma, né? Na sua formação, do estar diante das crianças. Isso vai ajudar muito, sabe, Lívia? Eu aconselho todo mundo a estudar sobre teatro, não ser um ator, porque Jesus não estava falando em ser um ator, ele estava falando da profissão do ator. Sim. Ele não estava falando nada contra nem nada a favor, ele estava falando que pessoas usavam dessa ferramenta para se direcionar a Deus. Usava uma capa, usava uma máscara que não era sua, usava até palavras que não eram suas. Amém? E Jesus não está falando isso, não está indo contra. Ele está dizendo que um ator faz esse tipo de coisa. Exatamente isso. Então, é necessário que nós, como professores, possamos aprender sobre isso, sabe? Essa desenvoltura, essa contação de história. O professor, ele ali eu posso dizer assim, não posso dizer mágico, porque a gente não trabalha com magia, mas para as crianças, elas veem o professor como eu posso dizer como um showman na sala de aula. Ele precisa se comportar como tal, ok? Sim, com certeza. Uma outra coisa muito interessante que o teatro ele traz para o professor como em si, né? Um exemplo que eu acho muito interessante é que quando um construtor ele vai subir uma edificação, né, ele se utiliza de ferramentas. E quanto melhor for suas ferramentas e melhor for os seus materiais, mais perfeita e mais bem construída vai ser aquela edificação, né? E o teatro ele é justamente essa caixa de ferramentas para o professor. Ele vai te dar a capacidade de atuar, né, e de alcançar aquele teu público da forma que você quer alcançar, e ele vai te dar essas ferramentas. Muitas vezes você não sabe como fazer, mas o teatro ele tem uma ferramenta específica para te fazer alcançar aquilo que você quer fazer. O teatro ele vai agir, como meu pai muito bem falou no tio Jefferson, né, na timidez, né, na desenvoltura. O teatro, como eu falei no início, é uma forma excelente de comunicação.
né? Ele era usado como uma forma de comunicação. Hoje, o teatro está muito envolvido nas nossas vidas, né? A gente vai participar de uma entrevista de emprego, aí tem aquele ensaio, a gente vai falar com alguém, aí você fica, caramba, como é que eu vou falar? Deixa eu falar aqui primeiro com o espelho. Então, assim, ele vai lhe ajudar muito a se comunicar. Ele vai ser justamente como esse tradutor entre você e a criança, né? O teatro, ele é essa facilitador de linguagem, para que você entenda como é a linguagem da criança, para que você possa transmitir a verdade bíblica naquela linguagem. Nós entendemos que a mesma ministração que é pregada num culto, né, para os adultos, ela não pode ser transmitida da mesma forma para as crianças. Isso mesmo. Porque elas não vão compreender ou simplesmente não vão querer estar ali, porque não é algo atrativo, né? As crianças, elas precisam ser atraídas para depois serem ensinadas. Entende? Então nós precisamos mesmo usar essa ferramenta do teatro como uma forma de atração, né? Uma forma de atrair as crianças. Como o pai falou, né? Aqueles fariseus, eles usavam, né, da atuação para atrair a atenção para eles. Infelizmente, eles faziam isso com o intuito errado. Entende? Mas a ferramenta em si é uma boa ferramenta para você atrair as crianças e ensiná-las depois as verdades bíblicas, né? Jesus, ele usava parábolas para ensinar. Eles usavam parábolas. O que são parábolas? São histórias criadas por ele ou que ele ouviu em algum lugar, e ele usava essas parábolas para ensinar verdades poderosas bíblicas para as pessoas. Mas se ele simplesmente pregasse essas verdades, pode ser que as pessoas não entendessem. Então ele usava essas parábolas para que elas pudessem compreender a verdade que Jesus ensinava. E é isso que acontece para nós, né? Jesus usava parábolas e nós usamos o teatro para fazer a mesma coisa, ensinar verdades bíblicas poderosas para as crianças nesse caso. Entende? Então o teatro no professor, ele vai causar mesmo essa explosão de habilidades e capacidades que muitas vezes nem mesmo o professor sabia que tinha, né? Então, o teatro, ele vai causar e vai incentivar, instigar o professor a se tornar alguém criativo. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem, mas eu não consigo, eu sou travado, eu não tenho muita criatividade. Eu digo, não é isso, porque eu vou te dizer, falar isso é como um doente dizer que não vai tomar remédio porque está doente. Não faz o menor sentido, entende? O teatro, ele vai te levar a ser alguém criativo, a ser alguém que tem ideias, porque você vai precisar se colocar num lugar onde esse lugar ele vai te transformar nesse tipo de pessoa criativa, entende? E esse é um dos outros pontos que nós queremos comentar, né? O que o teatro ele causa no professor. Ele vai te dar a capacidade de se tornar uma pessoa muito mais ligada naquilo que está acontecendo. Por exemplo, hoje, onde eu vejo tudo que acontece, qualquer situação para mim vira uma oportunidade de colocar numa peça, de colocar numa história, de pregar uma mensagem através daquela situação. A gente assiste filme, né, vê uma situação que aconteceu com alguém e diz, existe uma verdade que a gente pode pregar através dessa história. E o teatro ele vai causar isso. Antes de qualquer coisa, deixa eu dizer para você, teatro não é só peça, né? Música é teatro, desenho é teatro, dança é teatro, contação de histórias é teatro. Então, o teatro ele envolve muitas coisas. Às vezes as pessoas dizem, eu não sei nem fazer teatro, eu só sei desenhar. Tá fazendo teatro. Entende? Então, assim, o teatro ele tá em muitos lugares e ele te dá mesmo essa capacidade, como uma grande ferramenta, de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Existem pessoas que chegam para mim e dizem, mas eu não sei me comunicar, eu não sei falar. Então eu digo, o teatro é o melhor lugar para você estar, porque ele vai te colocar num lugar para desenvolver essa habilidade. Eu acredito mesmo que o teatro ele é um lugar onde ele te faz desenvolver muitas habilidades. Okay. Amém? Um outro ponto que nós queríamos falar, o senhor quer comentar alguma coisa? Sim, eu acabei de lembrar de algo, sabe, Liven? Nessa transformação, ainda nessa conversa, de conhecer o seu público, de conhecer as crianças, já tiveram oportunidades onde eu peguei as próprias crianças, né, para ensinarem na frente, né, para as outras crianças. E não foi nada assim ensaiado, né? Era só uma história que eu contava e os personagens, que eram as crianças, elas iam se movendo lá na frente, né? E elas iam contando aquilo que eu narrava para elas. E era muito, e é muito prazeroso, porque aí você consegue, já começa a conhecer a criança, né? E você diz, olha, essa criança, ela vai dar um bom pregador, porque ela se expressa bem, né? Ela tem desenvoltura, ela gosta de falar da palavra de Deus, outra canta, né? Outra, tio, eu não posso
falar não, mas se você me botar para cantar, eu canto. Canta mesmo, rapaz. Então vem para cá. Sabe, eu estava lembrando há alguns dias, né? Eu estava na sala de 7 a 8 anos e eu percebi que tinha uma criança que é especial, né? E ela me pediu, chegou para mim e disse: tio, eu posso cantar? Eu disse: pode, você pode cantar. E ela disse: eu quero cantar sobre o amor. Eu disse: tá certo, eu deixo você cantar sobre o amor, mas eu queria que você falasse também sobre o amor, né? E ela foi lá, terminou a aula, né? O que a gente já tinha programado, e a gente abre esse espaço para as crianças, né? Falar do amor, falar de algo que aconteceu com ela, dar algum testemunho ou ensinar alguma coisa. E aí eu passei para ela foi lá na frente, cantou a música, né? Falando do amor, e depois falou que o amor de Deus está no nosso coração. E nós precisávamos usar esse amor que Deus tinha derramado em nosso coração. Eu não sei se alguém pode dizer: não, mas essa criança é especial. De fato, de verdade, ela é especial, porque Deus a ama, né? Então ela entendia o que era amor de Deus, a ponto de querer expressar esse amor para as outras crianças também. E eu acho isso muito interessante, o professor trazer as crianças para ensinar uma peça, até mesmo construir dentro do departamento ou ter um projeto que tem o teatro infantil, onde ele vai trabalhar com essas crianças para que elas possam fazer as peças teatrais dentro da sala de aula. Eu acho isso muito interessante, Com muito certeza. Bom. Inclusive, nós temos muitos frutos, né, exemplos disso, de professores que acreditaram e que colocaram crianças, né, para desenvolver alguma coisa relacionada ao teatro, e isso causou nelas uma transformação muito grande. Eu sou fruto disso, né? A minha primeira apresentação foi em 2005. Um professor, um rapaz disse: vem, tu vai atuar numa peça na EBF. E chegue, e naquele momento eu disse: como assim? Eu nunca tinha ouvido falar o que era teatro na minha vida. E ele disse: não, mas vamos, vai ser legal. Aí me puxou e eu disse: tá, vamos. Sabe, e depois de lá, depois daquela primeira apresentação, eu não parei mais, porque foi ali onde eu percebi que Deus ele tinha me chamado e tinha colocado um dom na minha vida a respeito do teatro, né? E estou até hoje nisso. E vejo mesmo que naquele tempo, aquele cara, ele foi extremamente importante na minha vida, porque ele identificou em mim uma capacidade que eu não via. Então o professor ele tem mesmo essa capacidade de identificar em crianças, né? Enquanto ainda nós somos pequenos, capacidades sobrenaturais, né? E o teatro ele é uma grande oportunidade, um grande celeiro, né, de encontrar dons e talentos, porque ele te dá mesmo essa grande abertura, né, nas danças, nos desenhos, na fala, na música, na atuação. Então é muito importante mesmo o professor não somente como nós estávamos falando, nessa transformação que é causada no professor, mas também a transformação que o teatro causa nas crianças, quando ela é bem utilizada pelo professor, né? Isso é muito interessante. Além disso, existem mesmo, né, muitas experiências quando nós entramos nessa caminhada de usar o teatro, né, no departamento infantil, e nós encontramos vários tipos de crianças, sabe? Uma coisa que eu estava pensando há alguns dias é que o comportamento das crianças sempre foi uma complicação para os professores, né? Eu já fui criança e do departamento infantil e eu já dei muito trabalho aos meus professores, com certeza. Correndo pela igreja, correndo pela sala, né? Correndo dos diáconos, encerrava os cultos, eu ia jogar bola com os meninos. Então, assim, eu fui uma criança bem, como é que eu posso dizer? Bem alegre, bem contente, né? E eu sei que eu dava algumas dificuldades aos meus professores. Porém, eu estava percebendo esses dias que, através do teatro, essas dificuldades, né, de comportamento se tornam uma oportunidade. Uma oportunidade de você usar esse tipo de comportamento a seu favor durante a aula e a favor da própria criança. Porque, por exemplo, quando a gente encontra essas crianças que, assim como era bem elétrica, bem ligada, bem participativa, você pode convidar essas crianças a participarem da sua própria aula. Isso mesmo. Né? Quando você vai fazer alguma encenação, por exemplo, nas ofertas, vamos falar um pouco sobre a história da viúva,
Aí você chama a criança para participar daquela encenação, ou você vai contar a história, por exemplo, de Davi e Golias. Você pega duas crianças e, vamos encenar essa peça, e naquele momento você coloca aquela criança num lugar onde ela se sente confortável, porque aquela energia, aquele desejo de participar da aula, ela é bem direcionada, entende? Então o teatro, ele te dá a oportunidade de usar esse comportamento a teu favor. Outro modo, a gente encontrou uma criança que ela é mais calma, mais quieta, né? Mais contida, mais na dela. E essa criança também ela pode ser convidada a participar, só que da forma dela. Sim. Né? A gente precisa entender que uma só estratégia ela não pode e nem precisa ser imposta para todas as crianças. O teatro ele te dá uma oportunidade de usar várias estratégias para cada um tipo de crianças. Por exemplo, nas atuações que nós fazemos, muitas vezes a gente se depara, né, com algumas crianças que têm algumas limitações, por exemplo, visuais e auditivas. E essas crianças também podem ser alcançadas através do teatro. Por isso que o teatro é tão maravilhoso. Ele vai, por exemplo, um exemplo disso é a audiodescrição. Né? O que é audiodescrição? É basicamente o que a palavra já diz, é um áudio descrito, né, para aquelas crianças que têm essa limitação visual. Então, tudo o que acontece naquela cena, durante uma peça ou naquela aula, vai haver alguém fazendo uma descrição de áudio para aquela criança, falando sobre exatamente o que está acontecendo. E como a criança ela tem mesmo esse poder de imaginar muito grande, muito forte, ela vai conseguir captar a ideia de tudo o que está acontecendo naquele espaço. Existe, lógico, um treino, uma aula específica, né? Uma forma de fazer essa audiodescrição, mas é incrível quando você percebe que aquela criança ela está conseguindo compreender tudo o que está acontecendo, mesmo que ela não possa ver. Né? Existem também os textos e os desenhos que são feitos em braille, sabe? Para alcançar essas crianças que também têm essa limitação, né, de visual. Né? Ou, de outro modo, tem as crianças que têm limitações auditivas. Né? E as libras, a linguagem de libras vai alcançar essas crianças. Então é muito importante, e isso é interessante porque leva o professor não somente a se capacitar para aquela aula, mas ele coloca dentro de si ferramentas que ele vai poder usar em inúmeros momentos da vida dele. Você se capacita para dar uma aula de teatro para crianças, mas de repente você lá na frente se vê numa oportunidade de evangelizar alguém que precisa ser comunicado através de libras. E você é a pessoa que conhece, por causa daquela aula lá atrás de teatro com crianças. Então, assim, o teatro ele vai produzir em você capacidades e habilidades que você vai usar hoje e também vai poder usar lá na frente, né? Muitas vezes eu escuto, né? E dentro do meu departamento, treinando os meninos e as meninas, eu vejo pessoas que têm uma grande capacidade, por exemplo, de ministrar, de escrever, né, livros. Então eu coloco mesmo essas pessoas e o meu desejo é que elas se deixem ser treinadas, porque o teatro ele vai te fazer alcançar lugares e habilidades que fora do teatro seria muito mais difícil você fazer. E aí você pergunta como? Por exemplo, alguém que eu identifico que tem uma habilidade muito grande para escrever, e lá na frente ela pode ser uma escritora de grandes livros. E o que é que eu faço? Eu convido essa pessoa e digo, vamos escrever uma peça junto comigo. Bom. Entende? Então, naquela escrita, coisas vão sendo treinadas e aquela pessoa mesmo ela vai criando um amor e um desejo pela escrita maior. Entende? Então, Deus ele vai conseguir, através daquele treinamento, alcançar aquela pessoa. De outro modo, pessoas que têm uma habilidade para ministrar a palavra. Então, eu pego aquela pessoa e coloco numa atuação onde ela tem muitas falas ou várias falas, mas ela é tímida. Mas naquela atuação ela vai conseguir desconstruir essa timidez que tem dentro dela, entende? Então essas experiências são é a melhor parte, eu acho, sabe, da atuação com o teatro. São as experiências e o que você aprende com elas. Isso, estou falando aí, eu estava lembrando aqui, que a nossa igreja, né, nós somos da sede aqui em Campina Grande, e a gente percebe como a igreja está crescendo. Sim. E o crescimento não é somente físico, né? Não é estrutural, não é somente isso. Nós estamos crescendo porque a palavra ela nos completa em tudo. Tu estava falando de Libras, inclusive agora vai começar um curso de Libras. Né? Então, eu estava olhando lá, mais de 500 pessoas já se inscreveram para aprender, né? Com o intuito de falar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Cara, isso também é teatro, né? Sim. Como você falou.
ponto aqui é sobre a nossa peça que tivemos aqui, né? São 2 pessoas, né, fazendo uma peça mínima, né, de poucos minutos de duração, mas que transmitiu uma verdade. Uma mensagem. Então, não é obrigado a ter uma peça de 15, 20 minutos, né, 40 minutos, para que você possa transmitir uma mensagem dentro do departamento infantil. Uma peçazinha curta mesmo, até porque se for muito longa, né, tem que ter muita atratividade dentro da peça para poder prender a atenção da criança. Ela curtinha, você consegue transmitir a mesma verdade como se você fosse levar 40 minutos. Sim. Né? Eu queria que tu falasse um pouco disso aí, né, dessa construção. Você começou a falar dessa construção. Qual o tempo ou como você percebe que você pode e tem as pessoas certas para construir uma peça? Sim, é interessante mesmo isso, que assim, tanto numa peça de 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, quanto numa peça de 2 minutos, como foi agora, nós conseguimos transmitir a mensagem com a mesma força, com o mesmo poder. E o teatro, ele é interessante porque ele te dá essa capacidade, né? Às vezes você pega algo que é um assunto que é muito complicado, que você, sabe, ia precisar de muito tempo de uma ministração ali de 40 minutos para falar sobre aquele assunto, e aí numa peça de 5 minutos com uma encenação, algo que as pessoas veem, né, você consegue transmitir aquela mensagem. E é interessante o teatro por causa disso, porque assim, nós, né, seres humanos, nós somos atraídos, ou nós aprendemos, ou nós prestamos a nossa atenção muito àquilo que nós vemos, né? Muito àquilo que nós ouvimos ou tocamos. Então, o teatro ele vai te dar todas essas oportunidades de alcançar as pessoas, né? Isso mesmo. Na construção de uma peça, a gente vai... Lógico, o primeiro tema, a primeira parte é descobrir qual é o tema, a mensagem que você quer passar, né? Quando a gente vai para uma atuação, quando nós vamos para uma atuação, que nós já temos um tema, nós percebemos aquele tema e nós pensamos, como é que nós vamos contar essa história, né? Como é que nós vamos apresentar esse tema? Nós vamos fazer de uma forma motivadora, nós vamos motivar as pessoas ou nós vamos trazer elas para um questionamento, né? Eu gosto muito dessa parte do questionamento, eu gosto de terminar as peças que eu escrevo de uma forma bem assim, sabe? Para as pessoas ficarem se perguntando, como foi essa que nós apresentamos agora, sabe? Deixar aquela pessoa naquela autopensamento, sabe? De pensar sobre si, o que é que você está fazendo. Porque eu acho que as pessoas, elas também têm que participar, sabe? Não são somente espectadores, mas eu quero convidar elas a participar daquilo que está acontecendo. Então, o processo é esse mesmo, descobrir o tema, descobrir a forma que você vai, né, abordar aquele tema, se vai ser de uma forma motivadora, né, indagadora, com um questionamento, ou você quer trazer as pessoas mais para a parte da emoção, né, e eu já digo que isso não é ruim, né? As emoções das pessoas, as nossas emoções não são algo do diabo, é algo de Deus, e usar isso da forma certa para fazer as pessoas aprenderem a mensagem bíblica é algo bom. E nós usamos muito isso, porque a emoção ela te dá abertura para chegar no coração. Não é dessa forma? Os nossos pensamentos que afetam as nossas emoções, eles descem ao nosso coração e se torna vida ou morte para nós, né? Então nós usamos o mesmo princípio. Nós lançamos um pensamento através da peça, alcançando as emoções das pessoas para que aquela mensagem poderosa de Deus desça ao seu coração e cause uma transformação na vida das pessoas. E assim, você não precisa de muito para fazer teatro, uma peça, né? Você não precisa de 50 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, 15 pessoas. Você pode fazer uma peça até sozinho, sabe? Com um monólogo, falando uma mensagem, trazendo uma dramatização. Então, fazer teatro é simples e é extraordinário. Por isso que eu amo essa ferramenta que Deus nos chamou para estar hoje aqui apresentando e me chamou para estar atuando durante todo esse tempo. É uma ferramenta muito, muito poderosa, porque ela te dá, como eu falei, muita possibilidade e muita ferramenta, sabe? E ela alcança as pessoas de uma forma extraordinária, sabe? A música, por exemplo. A música é um tipo de arte, né? Um tipo de teatro que toca você de uma forma que muitas vezes você nem percebe. Isso mesmo. E é algo que gruda em você, sabe? Quantas vezes você não estava na sua rua ou no seu trabalho e tocou uma música assim e você nem deu tanta atenção àquela música, mas tocou tanto aquela música naquele momento que quando você chega em casa, do nada você está cantando. Igual o exemplo da galinha pintadinha, né?
Então, assim, o teatro, ele realmente tem essa capacidade de impregnar a mensagem em você. Isso é muito interessante, porque isso vai fazer a diferença na vida das crianças e na vida do professor ao mesmo tempo. Porque enquanto ele está se preparando para pregar aquela mensagem através do teatro, aquela mensagem vai pregando para ele mesmo. Isso mesmo. E impregnando no coração dele. Isso que é muito interessante, porque o teatro ele ganha mais força e mais poder quando você tem aquela mensagem forte dentro de si. Amém? Amém. Vai falando e eu vou aqui mentalizando e vendo, né? Tem uma questão bem significativa a respeito disso, de timidez ainda. Eu percebi, Liven, que para o meu público, né, infantil, tem uma coisa que é a favor, conta favor para mim, que eles não são críticos, né? Eles não são críticos. As crianças, elas veem, escutam, né, percebem, sentem, mas não te critica, né, depois que terminou a atuação. Sim. E eu costumo sempre perguntar aos professores como é que foi a aula, né? Como foi o desenrolar da aula, como é que foi a peça que a gente acabou de fazer, para que eles vão dar o toque, porque as crianças vão dizer, rapaz, foi bom demais, tio. Foi bom demais, aquilo que você falou, aquilo que você fez, cara, foi show, foi show. Sim. Só que nós precisamos, como é que eu posso dizer? Precisamos evoluir nisso, sim, né? Então, a crítica, ela também faz parte, não é isso? Com certeza. Eu não sei se você já passou muitas vezes, eu acredito que já, né? A crítica, ela quando vem para construir mesmo, realmente ela é construtiva mesmo. Sim. Ela forma, né? Ela nos habilita a continuar crescendo. E isso é bom demais. Então, para você, professor, não fica tímido, né? Tentando, de alguma forma, julgando o que as crianças vão pensar de você, o que os tios da sala vão pensar de você. Se eles julgarem para o bem, é para o teu crescimento. Se disserem que você foi mal, também é para o teu crescimento. É como o semáforo, eu costumo dizer, falar do semáforo, que as 3 cores estão lá, né? Verde, amarelo e o vermelho. Eu digo, para mim, as 3 cores são importantes, né? Porque todas elas estão me livrando de algo. Né, estão me ensinando algo. Então, assim a crítica também. A crítica, ela é construtiva. Seja ela de uma forma para te agredir, né, você pode usar isso também ao teu favor. Sim. Não sentir agredido. Não é porque uma palavra vem com agressão que você tem que ser agredido, se tornar parte disso. Você tem que ficar triste com isso ou magoado com isso. Não, cara. É uma motivação que você tem de vencer, de ser melhor. Sim. Amém? Eu entendo isso. Então, assim, o bom trabalhar no departamento infantil, com peça no departamento infantil, é porque a gente não sofre crítica, né? Não tem crítica. Né? E a maioria das críticas, elas são construtivas mesmo. Sim. Então, Deus, ele faz isso. Ele só promove, ele só acrescenta em nossas vidas. Com certeza. Realmente, essa questão das críticas é muito bom mesmo. Nós temos esse espaço e darmos abertura para isso. Eu creio que o teatro ele é um lugar de treinamento muito grande. A gente pensa, eu vejo lá no departamento dos adolescentes, né? Tem vários departamentos e várias formas de atuações desses departamentos. E eu sempre falo, quando alguém vem me perguntar, o que eu posso aprender no teatro? Eu estou a fim de entrar no teatro, eu queria participar do departamento. E eu digo, olha, esse é o melhor lugar para você ser treinado. Não desmerecendo os outros departamentos. Mas, sabe, no teatro você vai ser treinado em tanta área que você nem imagina que você está sendo treinado, sabe? No comportamento, na sua atuação, na questão do orgulho, que é muito interessante, porque muitas vezes você está lá na frente, na exposição, sendo visto por todo mundo, ou às vezes você está lá atrás, nos bastidores, e ninguém te vê, mas o seu trabalho também é importante. Então você entende a importância, né, de apoiar e ser suporte para aqueles que estão na frente, como também quando você estiver lá na frente, entender que existe alguém dando suporte para você. Isso. Então, essas coisas você vai sendo treinado dentro do teatro, né? Você se submeter a um líder, ou de entender que existe um papel naquele momento que precisa aparecer mais do que o seu. Então você entende que no corpo de Cristo, cada um tem a sua própria forma específica de trabalhar e o seu espaço. E você não precisa sair do seu espaço para fazer o seu trabalho bem, para agradar a Deus, entende? Você fazendo aquilo, por mais simples que seja, quando junta o trabalho de todo mundo, você percebe que a obra ela foi feita da forma correta, sabe? Então o teatro ele vai te ensinar muito sobre isso também, sobre humildade,
Então, assim, o teatro, além de ser uma ótima ferramenta para transmitir a mensagem de Deus para as crianças, também é uma ótima ferramenta para treinar o professor naquilo que vai ser o chamado ou o propósito de Deus para a vida dele futuramente. Amém? Amém. Então, Oliveira, eu quero te agradecer, né, por ter vindo aqui compartilhar essa ferramenta conosco. Eu sei que o professor que está lá, que vai estar assistindo, ele realmente vai ser edificado. Amém. Se ele pegar essas informações e trazer para ele, vai ser de bom crescimento. Como eu te falei, nós estamos crescendo, né? Sim. Em unidade, né? Em influência, também estamos influenciando. Então, você aí, professor, influencia mesmo, né? A sua igreja, né? Cresce junto com ela, né? Faz com que essa unidade realmente seja perfeita. Só que, eu quero apresentar uma pessoa aqui, né? Sarinha. Sarinha também nos ajuda muito, né? Sarinha, vem aqui. Pode ficar aqui no meio, Sarinha. Isso. Sarinha, eu quero agora um testemunho seu do que essa ferramenta, teatro, causou na sua vida, no seu relacionamento com as pessoas. Então... eu sou de outro estado, né? Eu sou Sim. de Brasília. Então, quando eu cheguei aqui, foi um pouco difícil para eu me adaptar, fazer novas amizades. Eu não conhecia ninguém aqui. E o teatro foi uma abertura que eu tive para começar a me envolver com as pessoas. E acabou que eu ganhei uma família de verdade, Sim. né? Que a gente fala que nós somos uma família mesmo lá no teatro. Eu sempre tive meu problema de falar na frente das pessoas. Já fui apresentar um trabalho lá na minha escola e que eu saí chorando no meio da apresentação, porque eu tava desesperada, de nervosa. E o teatro ajuda muito isso, a você conseguir enfrentar os seus gigantes. Eu falo isso, que a gente aprende muito... Ele ali coloca as pessoas assim, do nada. Você vai orar hoje. É uma coisa tão simples, né? Você vai orar hoje na frente de todo mundo. Mas aí quem é tímido, pra isso é a morte, né? Mas não, você vai orar. E ora e vai quebrando, você vai derrubando seus gigantes. Sim. Então, isso me ajudou muito em relação à minha timidez, ao jeito de falar, né? Que quando você vai apresentar uma peça, você tem que articular muito mais. Então, até para as crianças, assim, que... Bota as crianças para fazer alguma coisa assim, porque aí elas vão saber se comunicar melhor. Porque às vezes a criança quer falar tudo muito rápido, pensadinho, não sei o quê. Aí quando vai fazer uma peça, aí fala mais devagar. Então ajuda muito, assim, me ajudou de uma forma surreal em todas as áreas da minha vida. É muito lindo ver como você consegue impactar a vida das pessoas com uma peça tão simples. Então, eu sou apaixonada. Obrigado, Sara. Então, gente, fica na paz, sabe? Que Deus te abençoe aí. Quando você estiver compartilhando esse vídeo, quando você estiver assistindo, cara, investe em teatro na sua vida, investe na vida dos teus pequenos, né? Nas crianças lá do seu departamento. E eu sei que vai ser uma festa, porque Deus vai estar recebendo isso, como Ele diz na palavra, né? Com aroma suave, amém? Então, gente, é isso aí. Tchau. Até a próxima, ok? Obrigado. Tchau.